E se os mitos antigos sobre os Anunnaki não fossem apenas lendas? Quem eram essas figuras descritas como aqueles que desceram do céu? Prepare-se para explorar os segredos mais profundos da antiga Suméria. E aí, pessoal? Bem-vindos ao What's Podcast. Ouvir é aprender e a gente adora desvendar mistérios, né? É verdade. E hoje, preparem-se, porque vamos mergulhar num dos mais fascinantes da história, a antiga Suméria. Uau, Suméria. E não para por aí, vamos explorar as ideias dos Zecharia Sitchin, que olhou para os sumérios e viu extraterrestres. Ficou curioso? Ficou, hein? Então se ajeita na cadeira que a gente vai desvendar tudo isso juntinhos. Pois é, a Suméria é um prato cheio para quem curte história e mistério. Estamos falando de uma das primeiras civilizações que existiram, lá na Mesopotâmia, onde hoje fica Ulithi. Iraque! Por volta de 4000 IC, época de pirâmide, sabe? Mas o que me deixa de cabelo em pé é que os sumérios não eram, como posso dizer, apenas mais uma civilização antiga. Eles eram absurdamente avançados. Falando em avançados. Cuneiforme, alguém? Os caras inventaram escrita, gente. Imagina só. Registrar seus pensamentos, suas histórias em tábuas de argila. Impressionante. E não para por aí, né? Cidades-estado, zigurates que pareciam tocar o céu. Tudo isso numa época em que a maioria dos povos ainda estava engatinhando em termos de organização social e tecnologia. Exatamente. E quando a gente fala em ziguretes, não estamos falando de qualquer construção, viu? Eram templos enormes, em forma de pirâmide, que dominavam a paisagem das cidades sumérias. Imagina a engenharia necessária para construir algo assim naquela época. E era muita técnica. E os sumérios não pararam por aí. Desenvolveram a roda, técnicas de agricultura e irrigação que deixam a gente de boca aberta até hoje. Muita inovação para uma civilização tão antiga. Ouvir é aprender com os sumérios, né? Aliás, falando em aprender, que tal a gente falar sobre a organização política deles? Uma teocracia, nada mais, nada menos. Os reis eram vistos como intermediários entre os deuses e o povo. Já dá pra imaginar o peso dessa responsabilidade, né? E por falar em deuses, o panteão sumério era de fazer inveja a qualquer mitologia. É verdade. Anu, do deus do céu. Enlil, o deus do vento e da tempestade. Enki, o deus da água e da sabedoria. E como esquecer da poderosa Inanna, a deusa do amor e da guerra. Deusa poderosa. Cada cidade tinha seu deus protetor, seus templos, seus rituais. A religião era o centro da vida dos sumérios. Tudo girava em torno da vontade dos deuses. E é aí que a gente começa a entrar no terreno do Zecharia Sitchin, né? Ele olhou pra toda essa história, pra esses deuses poderosos e pensou: e se eles não fossem deuses? E se fossem extraterrestres? O Sitchin é um cara que não tinha medo de pensar fora da caixa. Ele pegou os mitos sumérios, analisou a fundo e chegou à conclusão de que eles poderiam ser interpretados como relatos de visitas extraterrestres. Sério? Sim. E como ele chegou a essa conclusão? Quais mitos, por exemplo, ele usou para sustentar essa teoria? Bem, um dos principais textos que o Sitchin usou foi a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras mais importantes da literatura suméria. Nela, puxa, a gente encontra a história do dilúvio, um evento que, aliás, aparece em várias culturas, inclusive na Bíblia. Epopeia de Gilgamesh. Mas o Sitchin viu nesse mito algo a mais. Pera, a história do Noé e da Arca. O que o Sitchin interpretou de diferente? Ele acreditava que o dilúvio não foi um evento natural, mas sim uma ação deliberada dos Anunnaki, os tais extraterrestres. Segundo Sitchin, os humanos tinham se multiplicado demais e estavam causando muita confusão. Os Anunnaki, cansados da bagunça, resolveram dar um reset na civilização. Gente, que ideia. Então, pro Sitchin, o dilúvio foi tipo um botão de reiniciar apertado pelos Anunnaki. Mas quem eram esses Anunnaki? Afinal, de onde eles teriam vindo? Segundo Sitchin, os Anunnaki eram seres de um planeta chamado Nibiru. Nibiru, de acordo com ele, teria uma órbita gigantesca que o aproxima da Terra a cada 3.600 anos. E numa dessas passagens, eles teriam vindo pra cá em busca de ouro. Ouro? Mas pra quê? Eram fãs de joias extraterrestres. Parece que não. Segundo Sitchin, eles precisavam do ouro pra pulverizar na atmosfera de Nibiru, que estava com problemas. E pra conseguir esse ouro em grande quantidade, eles precisavam de mão de obra. E é aí que entra a parte mais polêmica, digamos, da teoria. Não me diga. A criação da humanidade. Exatamente. Sitchin acreditava que os Anunnaki, cansados de minerar ouro sozinhos, resolveram criar uma raça de trabalhadores. Os humanos, eles teriam manipulado geneticamente os hominídeos que já existiam na Terra e tcharam. Homo sapiens, ou seja, nós, seríamos então o resultado de um experimento alienígena para ter quem fizesse o trabalho pesado. Caramba, essa história tá ficando cada vez melhor. Mas calma, antes de a gente se aprofundar mais nessa teoria, que tal a gente dar uma paradinha rápida para os nossos ouvintes se inscreverem no canal Arts Podcast? Assim vocês não perdem nenhum episódio dessa nossa jornada fascinante pela Suméria e as teorias do Sitchin. Boa ideia. E não se esqueçam de ativar as notificações para saberem quando tiver episódio novo no ar. A gente já volta. E aí, pessoal, voltamos.
A gente estava falando, né, dessa teoria do sítio dos Anunnaki, As caras. criando a gente para minerar ouro. Essa parte sempre me deixou pensando. Usar ouro pra, tipo, consertar a atmosfera, não sei. Uma civilização super avançada, capaz de viajar entre planetas, manipular genes. Ouro seria a solução. É uma boa pergunta. O City não explica tudo da tecnologia deles, a gente fica meio no escuro. Mas, pensando bem, ouro conduz bem a eletricidade, calor, reflete radiação infravermelha. Sei. Quem sabe um escudo protetor na atmosfera de Nibiru? Com ouro. Faz sentido. Não. Mas e essa órbita de Nibiru? Um planeta gigante se aproximando da Terra a cada 3.600 anos. Os astrônomos não teriam visto. É complicado. Mais uma parte polêmica. Até hoje, nada de Nibiru. Os astrônomos já mapearam bastante o sistema solar. E nada parecido com Nibiru. Então, Nibiru seria tipo um planeta escondido que a gente não consegue detectar. Ou o Sitchin inventou. Aí a gente entra na especulação. Mas ele não usou só a epopeia de Gilgamesh, sabe? Vários textos sumérios. A lista real suméria, por exemplo. Lista reis e dinastias. E alguns reinados duram milhares de anos. Para ele, mais uma prova dos Anunnaki. Vivendo muito mais que a gente. Nossa, ele foi fundo nos textos, hein? Mas os cientistas, o que eles acham disso tudo? A maioria dos historiadores, arqueólogos, não levam muito a sério, né? Criticam como ele traduziu os textos, falam que ele forçou a barra pra encaixar as teorias dele. Então a gente tem que ter cuidado, né? As ideias do Sitchin são legais, mas é importante lembrar, são interpretações, não são fatos comprovados. Exato. Cuidado pra não confundir ficção com realidade. Mas também não podemos descartar tudo. Faz a gente pensar, questionar, investigar mais a história da Suméria, da humanidade. É verdade. E quem sabe um dia a gente descobre algo que comprove ou refute. A história da ciência tem vários exemplos assim. Ideias ridicularizadas no passado que depois... Verdade. Uou, falei que é verdade. Verdade. A ciência evolui sempre, novas descobertas podem mudar tudo que a gente sabe. O futuro é uma caixinha de surpresas. Mas... voltando pro Sitchin, ele não via os Anunnaki só como passado, né? Não. Achava que eles ainda influenciam a gente até hoje. Exatamente. Ele via a marca deles em tudo. Matemática, astronomia, arquitetura. Até na nossa sociedade. Sério. Mas como ele é aqui? Os Anunnaki deixaram um manual de instruções pra gente. Não um manual. Mas ele achava que o conhecimento deles passou de geração em geração. Mitos, lendas, ensinamentos secretos. Ele via nos monumentos antigos, tipo as pirâmides, a prova da tecnologia Anunnaki. As pirâmides, tipo um legado Anunnaki, mas e hoje? Como essa influência aparece? Ele achava que nossa sociedade, governos, hierarquias, controle, tudo é herança Anunnaki. A busca por poder, riqueza, reflexo da mentalidade deles. Que teoria! Mas será que é isso mesmo? A história da humanidade é complexa, né? Cheia de nuances e influências. Reduzir tudo aos Anunnaki não seria simplificar demais. É verdade. Cuidado com generalizações. Mas é interessante pensar na possibilidade, né? De que a nossa história é mais complexa e misteriosa do que a gente imagina. Com certeza. Por isso que a gente adora esses temas aqui no Artes Podcast. Ouvir é aprender. Novas perspectivas, novos conhecimentos, para vocês formarem suas próprias opiniões. É exato. A gente não quer dar respostas prontas. A ideia é despertar a curiosidade, a busca por conhecimento, a reflexão. E já estamos chegando ao final dessa parte do nosso mergulho na Suméria. E tá uma pausa rápida para respirar, processar tudo e voltar para a parte final. Combinado. Voltamos já para falar do legado dos Anunnaki, o impacto do Sitchin, as críticas. Fiquem ligados. Voltamos. E a pergunta que não quer calar. O que aconteceu com os Anunnaki? Eles foram embora e deixaram a gente aqui. Segundo o Sitchin, eles foram embora. Mas a influência continuou, né? A gente não tá falando disso. Na cultura, tecnologia. Até na genética. Será que tem alguma prova disso? A genética humana é bem estudada e até agora nada de manipulação extraterrestre. Pois é, a ciência não costuma validar as teorias do Sitchin, né? A crítica principal é que ele interpreta os textos sumérios de forma muito pessoal, sem levar em conta a época, a cultura. E a falta de provas físicas também, né? Se os Anunnaki eram tão avançados, ferramentas, máquinas ruínas. Exato. A arqueologia avançou muito, descobrimos tanta coisa sobre o passado. Mas nada de ETs. Então parece que a teoria do Sitchin é mais especulação do que ciência, né? Mas mesmo assim, o impacto na cultura popular é inegável. Livros, filmes, os Anunnaki estão em todo lugar. Com certeza. Ele fez muita gente questionar a história tradicional. E quem sabe, um dia a gente descobrir algo novo, né? O universo é cheio de surpresas. Mas, por enquanto, os Anunnaki são só uma hipótese interessante, sem comprovação. É importante a gente ter essa postura crítica. Questionar, buscar provas. É isso que a gente faz aqui no Artes Podcast. Apresentar diferentes ideias, debater e, principalmente, incentivar o conhecimento. Ouvir é aprender. E por falar em aprender, que tal a gente terminar essa imersão com uma pergunta para você, ouvinte?
Se os Anunnaki existiram, qual o propósito da humanidade? Só a mão de obra ou algo maior? Boa pergunta. E se você curtiu essa viagem pela Suméria e as teorias do Sitchin, se inscreve no canal Atis Podcast para não perder os próximos episódios. A gente se vê no próximo Atis Podcast. Ouvir é aprender. Sempre. Até mais.